que isso tem a ver com medo, que a gente estava falando, né? O que isso tem a ver com vencer com medo? Que a resposta é o seguinte: quando a gente começa a focar na nossa existência, nos desejos, no meu conforto, na minha existência, no que eu quero, o que eu quero, o que eu preciso, daí que vem os medos, daí que vem as preocupações, daí que vem todos os problemas que a gente tem hoje em dia. Se a gente for ver a época que tem mais problemas psicológicos, vamos dizer, que existem mais problemas de medos, de ansiedade, tudo isso hoje em dia, nosso século. Então, todos esses problemas começam quando a gente está demais pensando no que a gente quer. O que eu quero? O que eu preciso? E não o que eu tenho que dar para o mundo. E aí começam os medos, aí começam as ansiedades, aí começam todos os problemas que existem hoje em dia. Problemas mais mentais. Agora, esses medos que existem, vamos perguntar de diferente. Um dos maiores medos que existem em todo mundo é o medo da pessoa morrer e ir para outro mundo, né? Todo mundo tem medo. Pelo menos a maioria das pessoas tem medo. Agora, se a gente for pensar, a priori, não tem uma lógica. Por que a gente tem que ter medo de morrer? Quando a gente morrer, a gente não vai precisar mais de nada. A gente não vai ter nenhuma preocupação. Como dizem, como falava minha avó sempre falava, né? Ainda fala, Baruch Hashem, né? Descanso eterno depois dos 120 anos. Depois de 120 anos, a gente está tranquilo, não tem medo, não tem ansiedade, não tem preocupação, não precisa de nada. Não precisa de nada. Então, o que tem de tão ruim, né? O que tem de tão medo assim? A resposta é o seguinte: a gente tem medo de vir para o nosso mundo. Isso é um medo que está dentro da nossa alma, na verdade. Tem muitas vezes que a gente tem esse medo e a gente não sabe por quê. Mas é o medo seguinte: a gente tem o medo de para que eu vim para o mundo? Qual diferença eu fiz no mundo? A gente tem medo de eu nasci, vim para o mundo, a pessoa nasceu, a pessoa faleceu e a pessoa vê e o que mudou? Nada. Aparentemente não fiz diferença nenhuma. O medo é esse, é você passar depois para o próximo, né, para os mundos mais espirituais, de ver o que eu fiz, o que eu estava aqui no mundo. Não fiz nada. Então, na verdade, a gente tem dentro da gente todas as nossas preocupações, medos, tudo vem, na verdade, de uma coisa. A nossa alma, no fundo, ela quer saber por que eu estou aqui no mundo. O que eu vim fazer aqui no mundo? Qual diferença eu faço no mundo? Qual é o meu objetivo no mundo? A gente fica confuso, a gente fica com medo, a gente fica meio instável, vamos dizer, desequilibrado, porque o que eu vim fazer aqui no mundo? Tem vezes que isso se manifesta de outros jeitos, mas no fundo, nossa alma está gritando dentro da gente, e daí disso que vem todos os medos. Nossa alma grita dentro da gente: o que eu fiz no mundo? O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou influenciando para o mundo? Por que o mundo precisa de mim? O que eu vim fazer aqui? Já tem bilhões de pessoas no mundo. Qual a diferença eu faço no mundo? Isso, de vezes, que se traduz de outras palavras, de outras preocupações, mas, na verdade, a nossa preocupação mesmo é essa. Que nem pouco tempo atrás, em Israel, um garoto, jovem, ele se suicidou. E antes dele se suicidar, ele escreveu no Facebook avisando o que ele ia fazer. E traz uma coisa inteira que estava remoendo ele dentro dele, que por isso ele tirou a própria vida, infelizmente. Foi o seguinte: ele falava essas seguintes palavras: o que eu vim fazer? Por que precisa de mim? Que diferença eu fiz no mundo antes de eu vir? E agora que eu tô aqui, o que eu mudei no mundo? Para que eu vim pro mundo?
Qual é o meu objetivo? Que objetivo eu tenho? Aparentemente não tem razão nenhuma, parece que eu estou aqui para nada, parece que eu não faço diferença nenhuma no mundo. Eu sou, como eu falo isso? Eu não sou importante para o mundo. Ou seja, ninguém precisa de mim. O que eu estou fazendo aqui? Assim ele escreveu que realmente isso vem da nossa alma. Nossa alma. E disso vem todos os nossos medos, ansiedades que podem virar de outros jeitos. Pode isso pode, como chama isso? Isso pode se despertar através de um medo de um emprego, em medo de outros tipos de medos. Medo de falecer. Mas o nosso maior medo, na verdade, é você vir para o mundo e não fez diferença nenhuma para o mundo. Tem vezes que a gente está se preocupado demais com a nossa vida, com a carreira, conseguir dinheiro, conseguir sustentar a nossa família, né? E como a gente está demais preocupado com isso, tem vezes que a gente não tem tempo para pensar em outras coisas, para pensar o que eu vim fazer no mundo, qual é o meu objetivo, que diferença eu faço para o mundo, o que eu posso influenciar para o mundo. Então, gerações passadas que realmente faltava muita coisa, faltava comida, tinham guerras, tinham coisas que tinham preocupações toda hora. As pessoas tinham menos tempo para pensar no sentido mais espiritual, para pensar o que eu vim fazer no mundo, qual é o meu objetivo. Então, mas por isso, justo a geração de hoje em dia, que a gente já tem, e na maioria das vezes, muitas vezes a gente já tem o básico que a gente precisa para viver, a gente começa a pensar mais no lado espiritual. Calma aí, mas o que eu vim fazer aqui? O que eu vim fazer no mundo? O que eu posso dar para o mundo? Qual é o meu objetivo? Eu vim aqui sem motivo nenhum? Só para ganhar dinheiro? E ter prazer? E daí que vejo os medos e preocupações, ansiedades, etc. Isso vem da alma. Agora, por que a gente tem esse sentimento? Por quê? Por que a gente tem esse sentimento como eu falei isso, de influenciar no mundo, de saber qual é o nosso objetivo? Na verdade, isso não vem da gente. Não vem da gente, na verdade. Isso vem de Deus, de Hashem, de Deus. Está escrito, né, todo mundo conhece, que a gente foi criado com o semblante de Deus. Que Betzelem Elokim bara et Adam, Deus nos criou com o seu semblante. O que quer dizer isso? Que Deus criou a gente com o seu semblante. Que muita coisa que Deus sentia, Deus tinha, Deus passou isso pra gente igual. Como assim? Né? Querem que Deus tem 10 sefirot, a gente também tem 10 sefirot, etc. Mas aqui eu quero entrar no assunto seguinte. Esse sentimento de que a gente quer ser necessário, a gente quer fazer diferença no mundo, a gente quer saber qual é o nosso objetivo, isso na verdade vem de Deus. Deus ele tem um objetivo muito grande, muito importante. Deus ele tem esse sentimento de objetivo. Deus tem um objetivo. Isso ele passou pra gente também, mesmo sentimento de que tem um objetivo, a gente tem que fazer esse objetivo. Qual é esse objetivo? O que isso significa? Que a gente tem que colocar na nossa vida o seguinte: isso realmente vai mudar, tem que mudar na nossa cabeça. Isso vai fazer uma diferença muito grande na gente. Que é o seguinte: não ficar se perguntando o que eu necessito, o que eu preciso. Deus, eu preciso disso, Deus, eu preciso daquilo, eu preciso de saúde, eu preciso de dinheiro, eu preciso disso, de outro. Tentar correr atrás só das coisas que eu preciso, eu quero, eu preciso. A gente tem que parar de ver o que a gente necessita e sim ver em que eu sou necessário. Para que precisam de mim? Para que precisam de mim? Fui criado com objetivo? Esse sentimento vem de Deus, que Deus tem um objetivo também, muito importante. Ele passou pra gente esse sentimento de a gente tem que cumprir nosso objetivo. Agora a gente pode perguntar, ok, entendi, eu tenho um objetivo, eu realmente faço, cada um de nós, a gente faz diferença no mundo,
Se a gente não fosse fazer diferença no mundo, Deus não teria criado da gente, não precisaria da gente. Esse também é o significado do aniversário. O dia do aniversário, ele vem lembrar a gente que a gente tem um objetivo, precisam da gente aqui no mundo. Esse dia, do dia que a gente nasceu, é o dia importante, por isso a gente celebra, que é o dia que Deus disse pra gente: eu preciso de você. Você, não só eu, não só Deus. O mundo inteiro precisa de você. Isso a gente celebra o nosso aniversário. Você tem que lembrar o nosso aniversário no dia. Eu fui criado, Deus me mandou para o mundo, quer dizer que o mundo precisa de mim, Deus precisa de mim. A gente tem que sempre se perguntar, não ver o que eu preciso, que isso seria a nossa existência, e sim viver. Ou seja, que precisam de mim. Tem uma história que um grande Hassid, um discípulo do Admor HaZaken, do primeiro Rebbe de Lubavitch, de Chabad, Rabbi Shneur Zalman de Liadi, que ele é o autor do livro do Tânia. Um discípulo dele entrou em audiência particular para falar com ele, pedir uma bênção. E ele entrou chorando, pedindo, falando, ele perdia muito dinheiro, tinha perdido, ele era muito rico, perdeu muito dinheiro. Ele falou: preciso disso, preciso de tanto dinheiro porque eu estou devendo para não sei quem, preciso de tanto dinheiro que eu estou devendo para não sei quem. Começou a falar tudo que ele precisava. Preciso disso, preciso do outro. Ele começou a chorar, pedir que queria uma bênção. E aí, o Alter Rebbe, o Rabbi Shneur Zalman de Liadi, o autor do Tânia, disse para ele o seguinte: ele falou, você só está dizendo o que você precisa. Mas você tem que ver o que precisam de você. Não o que você precisa, e sim o que os outros precisam de você. Na hora que esse discípulo escutou isso, ele desmaiou na hora. Ele entendeu como que ele tinha que mudar totalmente a visão de vida dele. Não tinha que correr atrás do que ele precisa, e sim o que os outros precisam de você.